Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 8. A nossa palavra, eu fiquei pensando assim, não tem o título da palavra, não tem muito a ver e tem muito a ver. Pastor, o senhor está meio confuso. Não, é que tem tudo a ver, mas o meu propósito, você vai entender, espero que eu consiga, é mostrar que a visão de Deus é muito maior do que a visão da igreja. Libertação e esperança é a palavra que nós temos nesta manhã. Então, antes de ter, ou antes de receber, antes de viver esperança, a igreja precisa viver a experiência da libertação. E essa libertação não é física, não é geográfica, essa libertação é espiritual. É a gente passar a enxergar com os olhos de Deus. É a gente passar a entender com o coração de Deus o que está acontecendo em nossa volta e o que está acontecendo em nossa vida também. Então o texto diz: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. Guarde isso, Jesus entrou onde? Na sinagoga. Vamos então pensar, e Jesus entrou no templo da Igreja Batista Alameda. E o que ele encontra? O que ele está vendo lá? Então ele entrou na sinagoga deles. Verso 10. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos, Lucas diz que a mão direita, uma das mãos atrofiada ou ressequida. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no muitos, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios terão esperança. Amém, meus irmãos? Então vamos pensar, irmãos. Jesus chega em uma sinagoga. O que se fazia em uma sinagoga, irmãos? Sinagoga surgiu na Babilônia, quando o povo se tornou cativo. Em Israel, o povo tinha o quê? O povo tinha o templo. E eles se reuniam no templo, sistematicamente, para oferecer sacrifícios, oferecer ofertas, oferecer holocaustos, oferecer culto a Deus. Mas na Babilônia eles não tinham como fazer isso. Então lá nasceu as casas denominadas sinagogas, onde eles estudavam a lei, onde eles oravam, faziam orações fervorosas a Deus. Então nós entendemos que a sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus e para fazer orações fervorosas a Deus. Sim ou não? Sim? Nossa, vocês parecem que estão morrendo de frio. Você é dos bons, Marcelo. Então veja, estavam lá estudando a palavra. Irmãos, a palavra de quem que eles estavam estudando? De Deus. E essa palavra é poderosa?
Essa palavra ensina o homem o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Sim. E por que razão, dentro de uma sinagoga, havia uma dificuldade entre entender a necessidade de uma pessoa e um aspecto litúrgico, religioso, o sábado? Esse era o conflito. O conflito de um homem que estava possivelmente frequentando aquela sinagoga com muita, já há muito tempo. E Lucas diz que era a mão direita. A mão direita, irmãos, era a mão principal, era o elemento de sobrevivência daquele homem. Não podia segurar um martelo, não podia segurar uma espada, não poderia fazer muitas atividades. Aquele homem era o deficiente. E ali havia uma inquietação, porque o texto vai começar em Mateus 12, Jesus falando, os discípulos passaram no meio das roças, e eles pegaram espigas de milho, no dia de sábado, e por causa disso, eles começaram a ser criticados pelos fariseus, e Jesus vai dizer que até do sábado Ele é Senhor. E é nesse contexto, dentro de uma sinagoga, onde se estudava a lei, onde se fazia orações fervorosas, nós vamos descobrir que uma pessoa é menos importante do que algumas regras, algumas práticas religiosas. No meu tempo de criança, muitos adolescentes foram excluídos das igrejas por causa de futebol. Era a bola do diabo. Quem aqui é do meu tempo, não é, Calixto? Jogar futebol no dia de domingo era motivo de exclusão. Muitos filhos de pastor estão no mundo até hoje por causa desses conceitos arcaicos do que é fé, do que é relacionamento espiritual, do que é igreja. E é por isso que eu coloquei o tema, libertação. Libertação da mente, libertação do coração, libertação dos olhos, libertação dos ouvidos, para uma igreja olhar as pessoas com os olhos de Jesus, para a igreja ouvir as pessoas com os ouvidos de Deus. Igreja não é um templo bonito, igreja não é um prédio, igreja não é um sistema, igreja são as pessoas que Jesus com o seu sangue comprou e lavou lá na cruz. Alguns aqui foram mais perdidos do que outros, apesar de todos estarem assim, sentenciados ao inferno. Ah, pastor, eu nasci num lar cristão. Carimbo, vai para o inferno. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Olha para o seu irmão e fala assim, você nasceu pecador. Tem gente que pensa que nasceu num lar cristão, num lar evangélico, nasceu na igreja, já nasceu salvo. Não! Salvação é dádiva de Deus, e a pessoa precisa se arrepender dos pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados e crer em Jesus, crer na obra de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a esperança da sua volta. Então eu quero falar 3 coisas dentro dessa perspectiva de libertação. Quando a igreja verdadeiramente ela está numa visão de libertação, não como Israel, que sai do Egito, mas o Egito não sai de Israel. Israel sai do Egito, mas continua lembrando, do alho, da cebola, dos peixes, das batatas.
o Egito continuava dentro. Então a igreja, ela precisa passar a ter não somente a relação física, mas a percepção espiritual da eternidade, do céu, a vida com Deus. Então, em primeiro lugar, entender que os milagres vão acontecer quando nós decidimos viver os propósitos de Deus. Irmãos, o versículo principal que nos vai mostrar isso, verso 13, diz o quê? E então disse ele ao homem: estende a tua mão. Aquele homem estava paralítico, estava com a mão ressequida, aquele homem estava doente, aquele homem estava deficiente, aquele homem tinha uma necessidade. Mas aqueles frequentadores da sinagoga não tinham percebido. A coisa que mais o deficiente procura é esconder a sua deficiência. O cego usa um óculos escuro. O manco tenta compensar com uma palmilha mais alta ou um salto mais alto. Ninguém quer aparecer, ninguém quer revelar a sua deficiência. A gente tenta. O gago procura ficar quietinho. Porque se abrir a boca, é porque eu não estou para piada hoje, mas eu tenho uma boa piada para isso. Mas só de falar vocês já riram. A pessoa deficiente, ela tem uma natureza de se esconder. Por quê? Porque já é um martírio ser deficiente, e ainda mais um deficiente discriminado. E aí eu pergunto, irmãos, Jesus chega no templo da Igreja Batista Alameda, e tem alguém com a mão ressequida. Essa mão ressequida, irmãos, é apenas o detalhe. Tem alguém que está se escondendo com a sua ferida, com a sua dor, com o seu desprezo, com o seu abandono, com a sua rejeição, com a humilhação que já recebeu na vida. Aí chega na igreja, pensa que a igreja é o lugar de pessoas cheias de amor, cheias de graça, cheias de misericórdia, e elas chegam aqui com a perspectiva, com a esperança de que ela vai receber um olhar diferente. Mas no contexto da sinagoga, havia uma discussão no coração, não era nos lábios. Havia uma discussão no coração. Eu quero ver se ele vai curar. Esse homem está aí. Eles sabiam que o homem da mão ressequida estava presente. Eles sabiam. E a briga já era lá no coração deles. Eu só quero saber se ele vai curar esse homem aqui no sábado. Você está entendendo, irmão? Eu respeito muito os adventistas. Até gosto deles. Alguns princípios maravilhosos. Mas é infernal quando uma pessoa condiciona a salvação a um dia. É inconcebível. A salvação está condicionada a Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e é Ele que vai voltar. É Ele. Nós não podemos condicionar o bem-estar de uma pessoa às nossas cadeiras. Nos templos budistas, tem cadeira? Tem bancadas? Hein? Me ajudem aí. Tem ou não tem? Não. Eles se sentam onde? No chão. E se sentem muito bem. Olha que carpê bonito. Nem na sua casa tem igual. Se nós tirarmos essas cadeiras aqui, você se sentiria bem de chegar aqui e sentar no chão? Até ter os degrauzinhos. Poderia facilitar, mas veja, são apenas detalhes de arrumação, de ornamentos, que não vai mudar, não vai alterar, não vai transformar, não vai produzir nada da vida das pessoas.
Mas um abraço pode fazer toda a diferença. Um abraço, um olhar, e dizer assim: como é que você se chama? Qual o seu nome? Isso é igreja. Não é o templo, ar-condicionado, cadeiras de plásticos ou acolchoadas. Não! Pessoas. Igrejas são pessoas. Pessoas que precisam enxergar. Pessoas que precisam tocar. Pessoas que precisam abraçar. Pessoas que precisam falar. É isso. A pergunta que Jesus vai fazer. Então, essa visão, irmãos, do milagre na alma. Eu peço permissão a vocês para citar isso. Eu já falei para vocês que o Parque Barigui é meu campo missionário. Um dia, deve ter mais de um ano, eu e o pastor Marco, sempre passava por um homem, e um belo dia sozinho, correndo sozinho, e eu passei por ele, e a gente sempre passava assim: oi, quando a gente passa pela mesma pessoa, né, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e a gente, opa, tudo bem, e a gente já, tem vários assim lá, está na fila, até que um dia a gente para, vem cá, qual é o seu nome? Ah, fulano, Beltrano, e a gente começa a conversar, ou então a gente se encontra lá na água de coco, e ali a gente começa a conversar. Aí esse cidadão se chama Lincoln, ele é engenheiro, e eu parei e disse: aí, vou correr com você hoje. Começamos a correr, e no meio da corrida eu falei assim: Lincoln, e aí, Lincoln, como é que você está com Jesus? Aí ele parou: para. Eu disse: qual foi o problema? Não, eu sou espírita, não quero falar de religião. Tá bom, mas por que você está tão apavorado assim? E ali nós paramos, e ele sumiu do parque. Eu fiquei muito triste, porque eu acho que eu me precipitei, ou não fui sábio o suficiente. Nem tudo que a gente faz funciona com todos. E aí ele sumiu, tal. Ele falou que foi o joelho. Mas um belo dia ele estava lá conversando com outro cidadão no meio da pista. Tem a pista dos que andam e daqueles que correm. Aí eu parei: ô Lincoln, estava sumido. Aí ele me chamou: vem cá. Ó, ele me apresentou para o outro amigo dele. Esse aqui é pastor. Ele fala de Deus para todo mundo nesse parque. Ele é uma alma boa. Alma boa. Irmãos queridos, o que é ter uma alma boa? A alma é a sede das emoções. A alma guarda tudo que nós sentimos, pensamos, que nós recebemos. Alma boa. Eu fiquei pensando nisso. Libertação é transformar pessoas em uma alma boa. Libertar você das emoções, dos equívocos. Por exemplo, para ter um bom culto, para muitos seria o quê? Cantar hinos do cantor cristão. Se for cânticos, não foi tão bom. Olha, o culto foi bom, mas poderia ter sido melhor se tivesse 2 hinos do cantor cristão. Olha que cativeiro. Porque o culto não foi para você, o culto foi para Ele, e sempre será para Ele, mas porque você gosta, então às vezes tem que ser do seu jeito. Quer ver só? Irmã Eupídia, aí, velha guarda. É claro que irmã Eupídia, né? Irmã vovó Vilma, e mais umas dezenas aqui, gosta dos hinos, e eu também gosto, e canto todos eles. Essa pastorada não sabe nada. Mas nós vamos, irmãos, muitas vezes, pensar que os hinos podem fazer diferença. Não, eu já acabei de dizer, são as pessoas.
Os hinos são detalhes. Os hinos são apenas detalhes. Mas é como você canta, é como você reage, é como você expressa. E nessa visão aqui, libertação, é a gente entender que o que você faz aqui é para Ele e não para você. Eu vou lá assistir o culto, está certo, irmãos? Eu vou lá na igreja, você veio aqui fazer o quê? Adorar a Deus. E aí, como é que você expressa a sua adoração a Deus? Como é que você se expressa quando você canta? É tudo isso. Então, nessa visão, irmãos, o milagre, ele é motivado pela misericórdia, pela compaixão. Quando Jesus olha aquele homem com a mão direita ressequida, o coração de Jesus se incomoda. O coração de Jesus, ele começa a se mexer, ele começa a se mover. E o texto vai dizer: qual dentre vós, verso 11, será o homem que, tendo uma só ovelha num sábado, e ela cair na cova, não há de lançar mão dela para tirá-la? Irmãos, com todo carinho, Jesus só falou isso porque ele sabia que era uma coisa que estava acontecendo. Aquele fariseu exigente, aquele fariseu crítico, aquele fariseu que tinha o dedo apontado, ele já tinha passado por essa experiência. Uma ovelha caiu lá no buraco, e no dia de sábado, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, não tinha ninguém espiando, então ele se enfiou lá naquele buraco, e tirou a sua ovelha, porque a sua ovelha tinha valor. Será que ele não havia feito isso? Possivelmente sim. E Jesus, na sua onipresença, sabia, porque Jesus estava lá, quando ele tirou a ovelha do buraco. E agora Jesus, tente imaginar, irmão, agora Jesus olha para ele e fala assim: mas você é um miserável, você se enfiou lá no buraco no dia de sábado, e tirou aquela ovelha sua, e agora você está olhando esse homem com a mão ressequida, e você não se importa, você não sente nada. Aí o que Jesus diz, meus irmãos? Ele diz assim: mais vale um homem do que uma ovelha. Por isso é lícito, é correto, é direito fazer no sábado o bem. Então eu quero pedir, primeira coisa nesta manhã: se liberte dos seus conceitos e comece a olhar as pessoas de uma forma melhor. Não ame quem você já tem empatia, ame por ser alguém que precise. Ame as pessoas. Pastor, mas é domingo. Irmãos, teve uma vez, um domingo, eu tinha ganho para Jesus um enfermeiro. Quem é o homem? Paulo, fica em pé, Paulo, por favor. Olha, o Paulo é grandão, né? Ele era maior que o Paulo, mas era um mulato grande, e ele tinha sido espírita, encrenqueiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, e a esposa dele, assim, da estatura da Sueli, olha só que diferença. Aí a esposa chegou lá na igreja, no domingo, por volta, o culto estava quase começando, não, faltava uma meia hora, e ela falou assim: pastor, o fulano me empurrou, ele está nervoso lá em casa e tal. E nessa hora, o que você faz? O pastor tem que ir. E naquele tempo, eu ia mesmo, não tinha muita gente para mandar, e fui. O camarada grande, quando eu cheguei na casa dele, ele estava tão bravo, que ele olhou para mim e disse: olha aqui, ó, eu estou muito nervoso, eu já bebi umas, já fumei outros, e tem mais, hoje, se alguém mexer comigo, eu quebro. E ele falou mais de meia hora, sem parar. Depois de mais de meia hora sem parar,
Eu falei assim, mas eu posso ler a Bíblia? Pode ler para as paredes. Irmãos, em suma, eu fiquei ali mais de 1h30. Os irmãos da igreja tinham começado o culto, não sabiam mais o que cantar, porque não sabia onde o pastor estava. E eu esqueci de esboço, esqueci de sermão, esqueci de tudo. Mas quando eu ia de volta, aí depois de muita paciência, Deus mudou o coração daquele homem, ele me abraçou, chorou, pediu perdão. E aí eu fui para o culto e falei assim, Senhor, o que é que eu vou pregar depois disso? Foi um dos melhores sermões que eu preguei na minha vida. Várias decisões. E naquele tempo o apelo era para entregar a vida de Jesus. Olhar as pessoas com os olhos de Deus, com compaixão, o que é que elas precisam. Aquele homem, irmãos, era só grande por fora, por dentro era desse tamaninho. Carente. Ele tinha uma admiração, um respeito por nós, mas ele era destemperado. E aí ele parou. Hoje, até hoje, ele está com Jesus, firme. O filho se formou em matemático, um homem de Deus. Em segundo lugar, irmãos, então veja, mais vale um homem do que aquilo que você considera muito importante. Mais vale um homem do que aquilo que você considera importante. Em segundo lugar, meus irmãos, é entender a profundidade da missão que Deus nos confiou, ou que Deus confiou à igreja. Então a libertação, ela vai produzir esperança, quando Deus consegue trabalhar em nós, e nos liberta da nossa miopia, e mostra a extensão da obra dEle, a extensão da missão que Ele nos confiou. Nós temos uma igreja há um tempo, chamamos de igreja, uma igreja bonita, tem isso, tem aquilo, e a gente investe na orquestra, a gente investe nos grupos, a gente investe nisso, a gente investe naquilo, mas na hora da gente investir na visão do reino, como é difícil, como é difícil. Então nessa perspectiva, Deus me mostrou aqui nesse texto, que aquela pessoa representa o alvo da igreja. As pessoas que precisam de salvação, as pessoas que precisam de um milagre, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de um abraço, as pessoas que precisam de Jesus, que muitas vezes vêm, se sentam aí, mas não recebem um olhar, não recebem um abraço. Por quê? Porque nós temos o hábito de sentar nos mesmos lugares. E ai de alguém, né, vó? Esse lugar é meu. A vovó já se converteu. Ela estava sentada aqui, aquela cadeira era dela. Ela falou assim, não, a vovó é uma bênção. Você não tem lugar aqui. Se alguém chegar e sentar primeiro, pronto, você não tem lugar marcado. As cadeiras não são numeradas. Você precisa chegar. Carlos, fica em pé, Carlos. Isso, por favor. Alguém conhece o Carlos? Quem aqui não conhece o Carlos? Quem não conhece o Carlos? 80%. Ele é professor universitário, dos melhores. Pode sentar, Carlos. Mas não é porque ele é um professor universitário. E se ele não fosse? E se ele estivesse desempregado? E se ele estivesse com uma enfermidade incurável? E se ele estivesse sem endereço? E se ele tivesse com a sua vida toda arrebentada, também você não conheceria. Sendo um grande professor, você não conhece, e se ele fosse um miserável? Aí que não conhecia mesmo. Então você e eu, cada um de nós precisa sentar aqui e perguntar, por favor, como é que você se chama? Você é membro aqui? Eu faço isso, irmãos, eu chego da sala de oração e venho cadeira por cadeira, e vou perguntando, e cheguei lá atrás, encontrei um homem, eu falei assim, meu amigo, você já frequenta aqui há muito tempo? Eu frequentei, pastor, mas parei.
fiquei decepcionado com a igreja. É mesmo? É. Marcaram um atendimento comigo e não me atenderam uma vez só e depois me abandonaram. Eu falei assim, quero te pedir perdão. Não, pastor, já resolvi, já estou de volta. Por que não nos procurou? Vocês não são números. Pessoas não são números. Nós não atendemos números. Nós atendemos corações. Um coração que tem uma história, que precisa vomitar, que precisa dividir. Então, você precisa sair daqui nesta manhã entendendo, você não é o número 180. Você não é o número 1950. Você é o José, você é o Pedro, você é o João, você é o André, você é a Raquel, você tem nome, você tem uma história, e é isso que Jesus importa. Jesus olhou para aquele homem, e Jesus entendeu a história dele, Jesus entendeu a dor dele, Jesus entendeu a necessidade dele, Jesus sabia dos sonhos dele, e Jesus assim, vem para cá. E aí eu quero concluir nessa visão. Jesus chamou, vem para cá. Ele teve que se ficar em pé. Vamos lá. Então disse Jesus àquele homem, estende a tua mão. Mas eu acredito que ele precisou, obviamente, ficar em pé primeiro. Estava escondidinho lá. Quando a gente prende alguém para ficar em pé, não é constrangedor? Não é? Meio assim, não é, cara? Meio assim, ficar em pé para quê? Mas veja, o camarada já tinha uma mão mirrada. Fica em pé. Agora, estenda a tua mão. Irmãos, eu já vi gente com determinadas deficiências na mão, uma mão mais curtinha, sem dedos, e como que ela andava assim, ó, com a mão sempre no bolso. Né? E a outra mão ficava exposta. Por quê? Aí um dia eu chamei essa pessoa e falei assim, você está se medindo pela sua mão. Você não é essa mão. Essa mão é sua, mas você não é essa mão. Você tem uma identidade. E Jesus disse, estende a mão. Se você quer milagre, se você quer cura, se você quer libertação, você precisa se expor. Você precisa se apresentar, você precisa sair do seu esconderijo, você precisa sair do seu anonimato, você precisa sair desse rótulo ou dessa ferida que colocaram você, desse abandono. Jesus chama a pessoa e manda, estenda a mão, e ele estendeu. E o texto diz que Jesus não falou nada, a mão simplesmente ficou igual a outra. Só o fato de ele se expor, ele já foi curado. Sabe o que tem mantido você cativo, preso, escravo, sofrendo? É o seu anonimato escondido atrás da sua história. Você precisa abrir, sair do anonimato, sair, se expor, abrir o coração diante daquele que pode fazer tudo por você, que é Jesus. E Jesus faz isso, irmãos. E aqueles fariseus estavam ali vendo. Bem, se alguém aqui fosse curado nesta manhã, o que você diria? Glória a Deus, não é assim? Glória a Deus, sim ou não? Você daria um glória a Deus. Mas quando aquele homem foi curado, a sua mão direita mirrada foi curada, o que é que Jesus leu no coração dos fariseus? Vou matar ele. Vamos matar ele. Vamos matá-lo. Porque ele está quebrando o sábado. Regras, liturgias na frente das pessoas.
Vocês estão entendendo? Tem muita gente indo para o inferno porque você acredita de um jeito diferente. Tem muita gente indo para o inferno porque você acha que só do seu jeito é certo. E tem muita gente na sua família não querendo nada com Deus por causa da sua esquisitice. Porque tem crente esquisito demais. Quem se acha meio esquisito como crente, fica em pé. Três, 4. Pode sentar. Você está entendendo? Eles foram honestos, foram sinceros. Você também queria ficar em pé, não teve coragem. Porque todos nós somos esquisitos em alguma coisa. Todos nós. Concluindo, irmãos, entender a profundidade da missão. Eu falei que essa missão, ela vai exigir de nós muito amor. Entender a extensão desse amor. Até onde o seu amor vai? Até onde ninguém discorda de você? Até onde o seu amor vai? Até onde as pessoas te batem nas costas? Até onde o seu amor vai? Quando ninguém te contraria? Até onde você vai com seu amor? Por isso que o lugar mais difícil de amar é dentro da nossa casa. Porque na nossa casa, ninguém tem segredo, te chama você de grosso, de grossa, de mentiroso. Na sua casa você recebe o tratamento VIP. Ainda diz assim para você, depois você vai lá para a igreja e diz que é tudo aquilo lá. Na sua casa a máscara cai. E aqui? Extensão do amor de Deus em Cristo Jesus. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega. Jesus diz que o Espírito de Deus veio sobre ele. Esse aqui é o meu servo, em quem está o meu Espírito. Ele não vai ter uma voz assim muito atraente, ou seja, a mensagem não é muito atraente. Mas ele não vai pegar a cana que já está caindo e vai acabar de quebrar. Ele não vai pegar o pavio, o morrão que está quase apagando, a figura da lamparina que não tem mais querosene, não tem mais combustível, e só está saindo aquele foguinho amarelo, xoxo, mais fede do que ilumina. Você já viu gente assim, que mais fede do que outra coisa? O pastor Ali, que pregou aqui na sexta-feira, ele diz que quando ele morou na rua, quase 8 anos, ele ficou 7 meses sem tomar banho. Ele fedia tanto, que quando ele chegava em frente a uma panificadora, o pessoal da panificadora fazia assim, fica aí que a gente leva o pão. As pessoas davam para ele, rapidinho, para ele não entrar no ambiente. Baixa a sua cabeça, por favor. Quem é a cana quebrada? Quem é o morrão que fumega? A cana quebrada pode ser sua sogra, pode ser o seu enteado, pode ser seu cunhado ou sua cunhada. A cana trilhada pode ser o seu vizinho que você não suporta mais. A cana trilhada pode ser aquele parente ou conhecido, drogado, que você já fez tudo e não deu jeito. A cana trilhada pode ser aquela pessoa que te humilhou, te desprezou e machucou muito você. Mas o poder de Jesus
nunca foi e nunca será usado para esmagar pessoas. O poder de Jesus nunca foi, nunca será usado para se vingar de pessoas. O poder de Jesus se manifestou para curar, libertar, perdoar. A extensão do amor de Jesus é o que falta em nós. Jesus nos ensina a valorizar as pessoas nas suas fraquezas, nos seus defeitos, nos seus limites, nos seus pecados. Jesus nos ensina a valorizar e amar essas pessoas fracas e inúteis. Cana quebrada, pavio que fumega, nas mãos de Jesus podem ser restaurados. Libertação traz esperança. Por isso esse tema, libertação e esperança. Somente o coração liberto por Jesus tem esperança de ver dias melhores. Somente o coração liberto por Jesus tem esperança de ver um ambiente melhor, uma família melhor, uma igreja melhor. Jesus é o enviado de Deus, mas Ele não veio no estrendor da sua força, do seu poder. Ele veio como um carpinteiro, Ele veio como um galileu, Ele veio como um nazareno. Mas por trás daquele homem pobre, desprezado, humilde, estava o Deus Todo-Poderoso. Você também é assim. As pessoas olham para você e vê você como uma cana quebrada, vê como um pavio que está só fumegando, não tem mais luz, não tem mais brilho, não tem mais esperança. Mas você é a imagem de Deus. Deus te fez para um propósito. E Ele quer restaurar você nesta manhã para um propósito. Ele pode te colocar em pé de novo. Ele pode fazer a sua face brilhar de novo. Ele pode fazer a sua vida ter significados de novo. Jesus é a libertação que precisamos. Jesus é a esperança dos povos. Jesus é a esperança que a sua vida, a sua família precisam. E Ele está aqui nesta manhã para dizer para você: estende a tua mão, e aquilo que está sem vida em você voltar a viver, aquilo que está morrendo em você voltar a viver, aquilo que não funciona em você vai voltar a funcionar nesta manhã. Aquilo que é motivo de vergonha para você vai ser levado para a cruz. Por isso eu quero te convidar, se você nesta manhã quer experimentar isso, a libertação de Jesus, e voltar a ter uma vida de esperança e significado, aonde você está, saia e venha aqui à frente, coloque a sua vida no altar, como Jesus disse: estende a tua mão, vem, coloca a sua vida, porque Jesus quer dar significado, quer transformar totalmente a sua vida. Pode vir. Amém. Pastor Calixto não sabia que eu tinha essa mensagem preparada. E ele mandou uma mensagem para eu ouvir ontem, do pastor Bonk, um alemão. Cura. Você está precisando de cura. Saia do seu lugar, venha. Jesus quer curar você aqui nesta manhã. Você está precisando de cura. Você está precisando de libertação. Saia do seu lugar, venha.
E você vai dizer para Jesus qual é a área que você precisa de cura. A igreja pode se colocar em pé, por favor. Vou pedir os líderes de células que venham e vão ministrando sobre esses corações. Vai profetizando a cura, vai profetizando a libertação, vai profetizando a restauração. Coloque as mãos sobre eles, vai profetizando cura, esperança. Vamos adorar o Senhor, depois a gente vai orar. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. A quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. A quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. A quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos ficar em pé todos. Eu quero que vocês entendam que essa mensagem fez muito mais bem a mim do que a vocês. Porque em vários dias eu me senti uma cana quebrada. Em vários dias eu me senti um pavio que fumega. Mas Jesus pode pegar a gente e fazer da gente um farol. Ele pode fazer. Ele pode fazer da gente uma cana cheia de vida. Tem sucos, tem caldo. Retorne para casa hoje profetizando vida. Marche na sua casa, ande nos quartos, cite os nomes dos membros da sua família e profetize vida. A sua casa será resultado do que você crer, do que você acreditar. Você não pode ser menos ou mais que isso. É o que você crê. Então fale na sua casa, profetize na sua casa. E as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar. Eu creio que o Senhor está fazendo uma coisa linda aqui nesta manhã. À noite nós teremos a ceia.
Se você puder vir à noite, nós vamos celebrar a ceia. E eu vou pregar sobre quando o sobrenatural de Deus acontece. Viu? Ô Marcelo. Eu sei, Marcelo. Você também é, Marcelo. Você nem sabe, mas o Espírito Santo te usa. Vamos orar. Você que precisa de cura mesmo, coloque a sua mão bem alto. Amado Espírito Santo, o Senhor sabe da dor que essa pessoa está passando agora. O Senhor está aqui, e há um espírito de cura neste lugar. Senhor, nós queremos ser esta igreja, que é um canal de cura, de vida. Por isso, recebe a cura na sua vida agora, no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade presente aqui, em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou uma ordem: solte essa vida, solte e se afaste no nome de Jesus. E eu profetizo agora a cura sobre a sua alma, a cura sobre o seu corpo, a cura sobre a sua história. Recebe uma unção de alegria, recebe uma unção de ousadia, recebe uma unção de adoração, e seja uma voz de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Confirmamos, Senhor, os teus milagres nesta manhã aqui. Testemunhos virão e a tua glória se manifestará. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, porque as canas trilhadas, quebradas, estão em pé novamente. Os pavios que estavam apagando estão agora incendiados por ti, e a alegria do Senhor será a força dos teus filhos. Nós os abençoamos assim, no poder precioso do nome de Jesus. Amém. Agora olhe do lado, pergunte o nome de quem está aí do seu lado e abraça essa pessoa, abençoe essa pessoa, em nome de Jesus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. A quem Deus libertar, livre enfim.